Estamos aqui para mais um programa Fenômeno UFO, aqui na TV Mundo Maior. No programa de hoje, nós vamos comentar um pouquinho de um clássico do cinema, que é A Guerra dos Mundos, de H.G. Wells. Apesar de ser do final do século XIX, é um filme aliás, é um conto muito interessante. Ele começou como um livro, depois iria virar um programa de rádio, que foi ao ar em 1938, e na década de 50 nós teríamos a primeira versão em filme, né? Agora em 2000 nós teríamos a versão mais nova com Tom Cruise. Mas detalhe, né? O planeta Marte sempre teve má fama, né? Não se sabe por quê. Na astrologia ele é conhecido como o Pequeno Maléfico, né? Também é ligado à guerra, né? Nós temos na Babilônia, né, o deus Ishtar, também ligado à guerra, né, que também está associado a Marte. Nós vamos ver um pouquinho mais para frente, né, na Grécia Antiga, né, o deus Ares, também ligado ao planeta Marte, também ligado à guerra. E para finalizar, né, aqui no Império Romano, ele vem na forma de Marte, também o deus da guerra, né? Então nós vemos que Marte sempre esteve associado a algum tipo de violência. Mas vamos seguir alguns séculos, até o início do século mais ou menos XIX, o astrônomo Giovanni Schiaparelli, né, observando Marte, né, ele era astrônomo, ele julgou haver encontrado uma civilização naquele planeta. Ele viu uma série de linhas, né, ligando diversos pontos na superfície do planeta, que ele chamou de canali, né? O italiano canali significam canais. E ele supôs que aquilo talvez estivesse ligado a uma civilização moribunda, que habitaria ainda o planeta Marte. Por que uma civilização moribunda? Porque Marte, né, é um planeta que não é mais como era, né? Nós sabemos hoje que ele foi muito parecido com a Terra e é um planeta que perdeu muito, ele quase morreu literalmente. Então Schiaparelli, quando olhou a sua superfície, nós vamos ver os desenhos que ele fez dos canais marcianos, que ele supunha serem obras para conduzir água de irrigação, né, para diversos pontos do planeta. E nas intersecções das linhas, né, nós vamos vendo aqui o Marte novamente, né, além dos desenhos, nós vamos ver o planeta, né, com os desenhos de Schiaparelli sobrepostos. Nós vamos ver que nas junções poderiam significar cidades, né, onde esses canais se cruzariam, né, para a distribuição da água entre a população daquele planeta. Mais para frente, Camille Flammarion, né, também observando aquela série de linhas, acreditou que Marte fosse um planeta habitado. Então, a partir do século XIX, Marte teve a fama de ser um mundo habitado, de ter uma civilização muito avançada que conseguia sobreviver num planeta moribundo. Curiosamente, né, também Asaph Hall, um astrônomo da Marinha Americana, né, observou o planeta, né, tirou as suas conclusões, e detalhe curioso, ele foi o primeiro, né, a observar as pequenas luas de Marte. Phobos e Deimos são o que se acredita serem dois asteroides capturados pelo planeta. Elas têm um formato de batatas na realidade, né? São dois corpos que giram muito próximos do planeta Marte e que se acredita que daqui a alguns milhares de anos devem cair na sua superfície. Depois, né, com o advento de melhores telescópios, nós descobrimos que aqueles canais inexistiam, que eram apenas ilusão de ótica. Por quê? Né? Porque o nosso cérebro tende a ligar pontos com linhas. Então aqueles canais que foram vistos por Schiaparelli, por Flammarion, né, não existiam. Era uma ilusão de ótica. Nós iríamos descobrir isso mais tarde, né? Mas até lá passaria muito tempo. Enquanto isso, na literatura, a H.G. Wells, né, iria produzir um conto de ficção envolvendo esse planeta, né, e a invasão da Terra por parte desses habitantes de Marte. Nós vemos também a imagem, né, de H.G. Wells, né, que foi um escritor famoso de ficção científica do final do século XIX, né, um escritor inglês. Ele foi um dos principais incentivadores
né, da Inglaterra se acautelar com o nazismo naquela época. Nós vamos ver agora os livros, né, feitos por H.G. Wells, aqui, A Guerra dos Mundos, né? Nós vemos aqui a capa desses livros, que hoje tem mais de 1,5 séculos já de existência. Né? Então, H.G. Wells, né, foi o primeiro, né, a escrever um conto de ficção envolvendo Marte na era moderna. Infelizmente, né, um conto envolvendo a guerra, né, porque os habitantes de Marte viriam invadir a Terra. Né, eles viam a fartura que existia no nosso planeta. Né, então, na história de H.G. Wells, eles viriam invadir o nosso mundo. Né. Mais para frente, né, já na década de 30, outra figura muito importante, Orson Welles, se tornaria cineasta, considerado um cineasta modelo. Ele criou uma obra que ganhou um Oscar, Cidadão Kane. Ele foi o precursor de levar a Guerra dos Mundos na rádio. Isso em 1938. Né? Ele levou, né, fez um conto de novela em cima da obra de H.G. Wells. Aí houve um sério problema. Né? Muitas pessoas em Nova York não ouviram quando o H.G. Wells, no início da transmissão radiofônica, alertava que aquilo se tratava de um conto de ficção científica trazido para a rádio. Detalhe, ele foi o primeiro também a fazer efeitos especiais, trazer efeitos especiais num programa de rádio. Inclusive, um detalhe curioso, né? A descarga do banheiro era usada como o som do disparo dos raios das naves marcianas aqui durante a invasão do nosso planeta. E devido a muitas pessoas não terem ouvido o alerta de H.G. Wells, muitos ouvintes naquela época acreditaram que aquilo realmente estivesse acontecendo, né? Que a Terra estivesse sendo invadida por marcianos. E o que ocorreu, né, foi um verdadeiro pandemônio, que nós vamos estar comentando já já. Então, antes de nós irmos para o nosso intervalo, nós vamos para o nosso quiz de hoje, né, justamente envolvendo, né, este conto, A Guerra dos Mundos. E a questão aqui é a seguinte, né, quando foi ao ar a versão radiofônica de A Guerra dos Mundos? Alternativa A, outubro de 1938, outubro de 1940 ou outubro de 1948. Se você prestou atenção aqui, né, no programa, você já sabe a resposta. Nós voltamos com a resposta do quiz, né, no nosso último bloco. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo, voltamos já já com mais Fenômeno UFO e a Guerra dos Mundos. Até já! Estamos aqui para o nosso segundo bloco, estamos falando de Marte, mas o tema é a Guerra dos Mundos, né? Um conto de H.G. Wells. Bom, então, né, como nós falamos no bloco anterior, vamos ver o pandemônio, já já. Né? Primeiro nós vamos chamar um trecho aqui do filme, da primeira versão da Guerra dos Mundos no cinema, que, se eu não me engano, em 1952, o ator principal é o Gene Barry, né, que faz o herói, né, do filme A Guerra dos Mundos. Então, vamos ver um trecho do filme A Guerra dos Mundos de 1952. There's something moving in the gully. Look at it, will you? Beings from another world. Is that some kind of a flying machine? No. Supported from the ground by rays, probably some form of magnetic flux like invisible legs. This is amazing. Espero que vocês tenham achado interessante. Agora nós vamos chamar a versão mais atual, feita agora aqui a partir de 2000, já com o ator Tom Cruise.
Então vamos ver, vocês vão ver a diferença, muita parte técnica, muita computação gráfica. Então vamos ver aqui mais um trecho, só que da versão mais recente de A Guerra dos Mundos. Vamos sair dessa casa em 1 minuto. Como? Por quê? Eu não faço ideia do que Enche está essa caixa, acontecendo. Estamos pega encarando toda a um problema comida de da comunicação geladeira aqui, do armário Ray. e põe O que aí é que há? dentro. Diz pra mim. Obedeça. Rachel, meu Pai, amorzinho. tá me assustando, pai. Meu anjo, aquela mala, Pai. a mala que você trouxe. Traz ela pra mim, tá? Pode fazer isso? Traz, por favor. Tá? O que é que está acontecendo? Não posso explicar agora. Nós só temos mais 1 minuto. Por favor. Por favor. Fala baixo. Ray, eu estou aqui do seu lado. Pode me responder, por favor? Senta no banco da frente, Robbie. De quem é esse carro? Entra aí. De quem é esse carro? Oi, Ray. Você tinha razão. Foi só trocar o circuito da bateria. Ô, Ray. Ray. Ray? Ray. O que é que foi? Abre a porta. Vai, abre a porta, vai. Abre essa porta, Ray. Entra Tá legal, aí, Manny. gostei da piada, mas tem que sair Entra do no carro. carro, Não pode levar Manny. ele, o carro não é Escuta, meu, cara. nem é Manny, seu. Cara, Manny, que loucura, cala essa você está com boca as e entra crianças. aí. O papai pirou Entra a aí, gente, Manny. mas não pode sair assim. O dono vai voltar e Manny, não vai Manny, buscar não o carro, tem tempo estar pra aqui. explicar. Aonde pensa que vai? Tá me atrapalhando, cara. Manny, Eu tenho me uma escuta. oficina, sabe quantos Entra carros aí, eu... Manny, ou Não, você Ray, vai sai do morrer. carro. Como é que é? Tá legal, sai desse carro. Não tô de brincadeira, sai desse Robbie. carro, Ray. Entra aqui, Manny. Não entra nada, não Manny, entra, entra pronto, aqui não com a vou gente, meter em entra. frente. Olha, eu não estou de Fecha a brincadeira, porta, eu tenho Robbie. muita coisa pra Fecha. fazer hoje. Ray, traz esse carro de volta, esse carro não é meu! Abaixem os dois pra baixo! Fiquem abaixados! Abaixados! Nossa Senhora! Pra baixo! Bom, como vocês viram, né, apesar de serem baseados no mesmo conto, eu particularmente prefiro a primeira versão, né? Tem bem menos violência que agora do ano 2000, né? Então eu prefiro realmente a primeira, né? Apesar de tecnologicamente, né, a segunda versão ser muito superior. Nem poderia deixar de ser o contrário, porque a primeira na década de 50, né, o cinema teve um avanço aí de praticamente 50 anos até a segunda versão. Mas um fato curioso ocorreu justamente em cima da versão de rádio, né? Nenhuma das versões de cinema causaram os problemas que a versão de rádio causou. O que ocorreu na época, né, quando Orson Welles fez a versão de rádio, foi que quando muitos ouvintes, não sabendo que se tratava de uma novela praticamente, né, levaram a coisa a sério. Então houve um verdadeiro pandemônio. Houve pânico coletivo, as pessoas saíram correndo pelas ruas, gritando, pessoas se suicidaram, né, pularam de prédios, achando que os marcianos estavam realmente chegando e não queriam ser capturados por esses seres. Houve corrida para retirada de dinheiro em bancos, houve uma série de problemas, né? Houve um pânico geral, a polícia chegou e ia até o estúdio da rádio onde o Orson Welles estava, chegou a levá-lo até uma delegacia, ele teve que prestar depoimentos, ele teve que explicar que ele já havia alertado desde o início, que era uma transmissão de ficção radiofônica, né? O que houve foi um lamentável acidente, né? Houve muita revolta depois contra ele, contra a emissora de rádio. Realmente foi uma coisa inesperada, acho que ninguém esperava aquilo naquela época na rádio. Outro detalhe curioso, nos anos 50, no Equador, em Quito, né,
foi repetida a transmissão em cima da Guerra dos Mundos de H.G. Wells. Né? Aí houve pânico coletivo novamente, ocorreu o mesmo problema que ocorreu em 1938 em Nova York, mas aí a rádio não teve tanta sorte. Né? Depois que foram alertados que era uma ficção científica, diversas pessoas enraivecidas foram até a rádio e incendiaram a rádio em Quito, no Equador. Né? Então, como nós vemos, né, foi um conto que trouxe muitos problemas naquela época. Mas aí não vem aquela pergunta, de onde viria essa nossa noção de que Marte seria habitado, de que talvez fosse um planeta violento? Nós vamos pegar os dados de hoje da nossa ciência. Nós vamos ver uma imagem de Marte, nós vamos ver que na linha do Equador existe uma fratura. É o Valles Marineris, é um cânion que pega praticamente 2/3 do planeta. Esse cânion, na realidade, é uma imensa cicatriz. Ali um corpo celeste bateu há milhares ou talvez milhões de anos, transformando Marte no que ele é hoje, um planeta desértico, seco, a água teria evaporado, né, desaparecido. Agora, antes de nós encerrarmos esse nosso segundo bloco, nós vamos fazer aquele convite que fazemos sempre. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38, associe-se, filie-se, conheça essa iniciativa que tanto nos tem ajudado aqui na TV Mundo Maior, na Rede Boa Nova de rádio. Sua mensalidade estará nos ajudando a fazer cada vez melhor toda a programação. Rádio e televisão, em troca você terá eventos exclusivos, brindes, descontos de eventos, uma série de benefícios. Então conheça. Clube Amigos da Boa Nova, 0800 12 18 38. Nós vamos para o nosso segundo intervalo, já voltamos falando o final aqui de Marte e resposta dos e-mails de hoje. Então até já. Aqui para o último bloco do Fenômeno UFO de hoje, né, a Guerra dos Mundos. Vamos para a resposta do nosso quiz de hoje. E a pergunta do nosso quiz de hoje foi: quando foi ao ar a versão radiofônica de A Guerra dos Mundos? Alternativa A, outubro de 1938, outubro de 1940, C, outubro de 1948. A alternativa certa é A, outubro de 1938. A Guerra dos Mundos foi ao ar antes do início da Segunda Guerra Mundial, em agosto de 1939. Foi quando causou aquele pânico geral. Então, se você colocou a alternativa A, você acertou. Bom, nós estávamos falando, né, de sinais da possibilidade de vida em Marte. Nós vimos a fratura, a fissura causada pelo impacto do corpo celeste, que deixou Marte como é hoje. Agora, ultimamente, através de diversas sondas nossas que estão ali, tanto na superfície como em órbita, principalmente as em órbita, nós temos captado imagens de água na superfície marciana. E a primeira aqui nós vemos uma cratera, né, com um círculo de água no seu interior. Depois nós vemos o lago Chaubatana, também em Marte. Nós sabemos hoje, né, que a poucos metros abaixo da superfície marciana existe um grande lençol de água, o suficiente para formar rios, lagos e oceanos na superfície marciana. Então a água não se perdeu de todo quando esse corpo bateu em Marte, ela não se evaporou por completo. Então ainda existe água. E nós sabemos que a água é o elemento fundamental da vida. Sabemos também hoje, por imagens da NASA, que Marte ainda possui vida vegetal. Então tudo isso indica, né, que as possibilidades de haver vida em Marte, ou ter havido vida em Marte, são muito fortes. Nós vamos ver a imagem aqui, uma série de anomalias em Marte. A primeira aqui é um T, um paredão em forma de T. Nós vemos as paredes retilíneas de grande porte, nós sabemos que a natureza não faz isso. Nós também temos uma pirâmide de 4 lados, parcialmente coberta de areia, né? Uma estrutura também artificial. A natureza também não esculpe pirâmides, né? Portanto, nós vemos os primeiros sinais de que Marte já houve vida, já teve uma vida similar à nossa. E eu acho que a última imagem, a mais forte, é justamente essa, também captada numa imagem orbital. Nós vemos uma série de naves pousadas na superfície marciana, elas estão visivelmente queimadas. Talvez esses veículos não tenham conseguido decolar antes que aquele corpo batesse em Marte. Essas naves não conseguiram deixar o planeta a tempo, né, antes que ocorresse a grande catástrofe que destruiu essa civilização marciana.
Nós vemos a última imagem de Marte aqui como é hoje, né? Nós vemos as calotas polares, a imagem deste planeta vermelho. Aí vem a pergunta, o que teria acontecido com esses sobreviventes do planeta Marte? Teriam vindo para cá? Seríamos nós descendentes dos marcianos? Teriam esses seres continuado as suas encarnações aqui no planeta da Terra? Aqui no planeta Terra? Né? E essas guerras e tudo teriam feito parte desse passado longínquo do planeta? Ou será que seria uma deturpação dessa imensa catástrofe, né, que destruiu uma civilização muito avançada que já existiu em Marte? Dá o que pensar. Talvez daí a origem dos deuses da guerra, dos contos de guerra de H.G. Wells, né? Talvez reminiscências de um passado, né? Talvez de uma existência em Marte. Era o que eu podia falar. Vamos para a resposta dos nossos e-mails de hoje. E o primeiro e-mail aqui de hoje é do meu amigo William, de Campo Grande, Mato Grosso do Sul. E a pergunta que ele faz aqui, primeiro ele elogia o programa, quero agradecer em nome de todos, de toda a equipe aqui, né? Ele pergunta se um extraterrestre poderia reencarnar aqui na Terra. Sim. Muitos das pessoas que estão aqui hoje podem ser oriundas de outros mundos. Assim como um dia também poderemos encarnar em outros mundos também. A doutrina espírita nos ensina que somos os peregrinos do universo, né? Podemos vir até aqui e daqui nos encarnar em outros mundos. E você pergunta, poderia um ser desse sofrer um processo obsessivo? Aí depende, viu, William? Depende do grau de evolução desse ser que está vindo encarnar aqui. Se ele for um ser primitivo, né, ele agir de modo errado, praticar incorreções ou pensar em correções, ele poderá sofrer sim um processo obsessivo. Ele também pode sofrer um processo obsessivo se perseguir pessoas aqui. Fizer mal a muitas pessoas aqui, ele realmente pode sofrer um processo obsessivo. Trazer obsessores de um outro mundo, depende. Depende do grau de malefícios que ele causou. Nós sabemos que espíritos que sofrem na mão de outros, eles podem reconhecer, mesmo quando esse espírito renasce com outro corpo e tudo. Então não é impossível que obsessores de um outro mundo viessem ou reconhecessem esse ser já encarnado aqui, até com outra aparência, né? Então é possível sim, é difícil. Se for um ser de grande avanço, de grande nível evolutivo, você há de concordar comigo, vai ser muito difícil ele sofrer qualquer tipo de problema obsessivo. Tá bom, William? Então eu espero ter respondido a sua questão a contento. Antes de encerrarmos o programa de hoje, né, vamos dar um modo de como você pode entrar em contato conosco. E você pode entrar em contato conosco através do e-mail aqui do programa, que é fenômenoufo@tvmundomaior.com.br, né? Você pode mandar a sua questão aqui, a sua dúvida, como o nosso amigo William. Você pode mandar uma pauta com sugestões de programas, que se for possível, com prazer iremos atendê-lo, né? Tá ok? Então fica o convite aqui, para entrar em contato aqui conosco, programa Fenômeno UFO, sem o programa, fenômenoufo@tvmundomaior.com.br. Você entra direto em contato aqui conosco. Queria desejar uma ótima semana, um forte abraço, beijo no coração e até o nosso próximo encontro semana que vem com mais um Fenômeno UFO. Até lá!